Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate paracientífico. Meu nome é Bernard Soiete, sou voluntário do IIPC e do Colégio Invisível da Liderologia. A minha formação em economia e atuo em funções de liderança em empresas privadas há mais de 20 anos. Este evento é organizado pelo Colégio Invisível da Liderologia em parceria com a Liderare. Ambas são instituições conscienciocêntricas sem fins lucrativos. O nosso foco é estudar o tema liderança interassistencial sob a ótica do paradigma consciencial. Ou seja, a liderança focada na cosmoética, na autoliderança, na liberdade consciencial e na coliderança evolutiva. Aqui comigo, para mediar este evento, nós temos a Cristiane Gouget. Cristiane, tudo bem? Tudo bem, Bernardo. Olá a todos, meu nome é Cristiane Gouget, sou voluntária da Liderare, do Colégio Invisível da Liderologia, da Apex e também no Calepino. Atuo como planejadora financeira, minha formação acadêmica em economia. Os debates paracientíficos ocorrem sempre no terceiro domingo de cada mês, entre 10h30 e meio-dia. Esses encontros têm por objetivo aprofundar temas relevantes para o estudo, compreensão e ampliação da neociência liderologia sob a ótica do paradigma consciencial. O objetivo do nosso encontro não é trazer verdades absolutas, mas sim criar um espaço favorável para que todos possam refletir, contribuir, discordar, refutar e construir o conhecimento junto conosco, dentro de uma visão paracientífica. Reforçamos, então, o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, hoje debateremos o tema autopesquisa, qualificando a autoliderança evolutiva. E para debater esse tema, contamos com a presença de dois autopesquisadores convidados. João Paulo Pedotti, que está em São Paulo e aqui conosco pela web, e Silvana Elau, que está em São Bernardo do Campo e também aqui conosco pela web. Peço então para o João e a Silvana fazerem uma breve apresentação. Olá, pessoal. Meu nome é Silvana Elau. Eu sou voluntária da Conscienciologia desde 1994. Atualmente, eu sou voluntária da Enciclosapiens, da Liderare, e também coordeno, junto com o João Paulo, o Colégio Invisível da Liderologia. Sou tenepsista, verbetógrafa, verbetóloga e lideróloga, e aí estou aqui à disposição de vocês para falar sobre este tema que eu acho fundamental para todas as pessoas que estão interessadas no autodesenvolvimento. Olá, pessoal, bom dia. Quero agradecer aí o Bernard, a Cris por estarem aqui como mediadores. Sou voluntário também da Conscienciologia desde 2013. Também sou verbetógrafo e liderólogo. Estou voluntariando hoje na instituição da Liderare desde 2019 e junto com a Silvana na coordenação do Colégio Invisível da Liderologia. Hoje um foco de pesquisa que eu estou tendo de autopesquisa, o tema da autotransparência e esse início do desenvolvimento da autoliderança evolutiva. Então, acho que esse tema que a gente está hoje no debate vai ser riquíssimo, né, para eu também aprender, mas eu acho que de forma geral, para a gente expandir um pouco mais essa compreensão do que é essa vivência do paradigma consciencial. Então, para quem estiver participando ao vivo, peço que envie suas perguntas e dúvidas através do site do YouTube. E vamos iniciar com a seguinte pergunta para o João e Silvana, né? Em relação ao tema. Para aqueles que nunca ouviram falar sobre o tema,
Seria interessante a gente saber, João e Silvana, o que significa para vocês a autoliderança evolutiva? Posso começar, João? Tá. Na verdade, é um foco de estudos, que, né, existe um curso, inclusive, sobre autoliderança evolutiva, um verbete da professora Simone Zolé, que fala sobre isso, e, na verdade, a autoliderança, né, é aquela condição, competência básica, a capacidade de uma pessoa conseguir fazer a autogestão, a própria autoliderança mesmo, sabe? Mas para isso, ela vai precisar muito deste autoconhecimento, dessa autocognição mais profunda e se libertando de qualquer situação, por exemplo, que possa estar intervindo ou impedindo a assunção da autoliderança. Só que como a gente está falando de autoliderança evolutiva, né? Porque, na verdade, a autoliderança pode ser verificada de qualquer maneira, mas a evolutiva, ela vai um pouco mais adiante, porque ela envolve a nossa evolução, envolve grupalidade, então, você tentar suprir, né, superar as suas mazelas, né, as coisas que não estão bem, ok com você mesmo, né, e mesmo a sua volta no grupo que você vive, onde você está, se posicionar, se automotivar para essa autorreverificação a ponto de chegar nessa autoliderança evolutiva, indica que também envolve um grupo karma, e você vai ser só um pequeno agente consolidador da evolução de todos, inclusive você. Né? Então, para mim, essa é uma visão que eu tenho sobre a condição da autoliderança evolutiva. Para isso, a gente tem que assumir, por exemplo, a singularidade da gente, né? O que nós somos de verdade, a nossa essência, a nossa fundamentação básica, as nossas autoconvicções, isso tudo é muito importante na questão da autoliderança. Mas tem a questão da evolução grupal também. Então, como é que você se movimenta enquanto pessoa típica, única, dentro desse composto de consciências, de pessoas, amigos evolutivos que estamos aí, todo mundo com a mesma finalidade, meta, que é a evolução, né, grupal, temos uma meta geral, e é nesse sentido que eu acho que você passa a ser uma mini peça nesse maxi mecanismo de modo fundamental. Então, eu acho que a autoliderança é uma questão sine qua non, é sinônimo de evolução, na minha visão. Tá? Acho que dentro de tudo isso que a Silvana falou, e começando a ter o exercício disso também mais na prática, né? Então, o processo de uma autorresponsabilização, e aí tendo em vista que não é egocentrada. Quando a gente está falando de autopesquisa, autocognição, autocentramento, não quer dizer que eu elimino o resto do mundo para eu olhar só para mim, que eu me fecho dentro de um quartinho, fico perfeito, entre aspas, e aí depois eu vou para o mundo ser perfeito. Não é isso. É a gente estar no meio, em relação, constante mudança, e em que momento eu me posiciono com algo que é mais alinhado com os meus princípios, os meus valores, e aquilo que eu acredito, ou aquilo que eu vivencio, que eu falo, isso eu acho que é o mais evolutivo para mim. Então, eu acho que a escolha é uma palavra fundamental quando a gente está falando de autoliderança evolutiva. E eu acho isso muito bonito, tem horas que isso é duro, porque você escolhe. Você escolhe. Quando a gente entra num contexto de ampliar um pouco a reflexão, sai dos estigmas, o que o autolíder tem que ser. Porque eu sou líder de mim mesmo, eu não vou ter referência externa. Eu posso ter exemplos de pessoas que se lideram, mas eu vou ter que viver isso de dentro para fora. E aí que a autopesquisa é fundamental, ela é básica, porque ela é base. E é isso que vai dar chão, consistência para sair de uma teoria evoluída e vir para uma teoria e prática existencial. Então, assim, né, a gente falando palavras grandes, existencial, evolutiva, mas a gente quer também entender isso no dia a dia, sair um pouco do olhar grande, mas não olhar para o prático. Eu acho que isso também, às vezes, a gente entra, posso falar por mim, nesse ruído.
fico pensando muito no fora, ajudar o planeta, mas a pessoa do meu lado, companheiro afetivo, família, colegas de voluntariado, eu estou pisando na bola? Então, calma lá. O que ainda falta ajustar? Então, quando a gente está falando de autoliderança, acho que só trazendo alguns pitacos aí para a gente refletir e aprender, porque é um conceito importante, não é simples, né? Mas eu acho que é um investimento válido, né, para a gente ter aí para a vida. Até aproveitando que você falou com investimento válido, eu também acho, o que mais motivou você, João, e depois Silvana, a investir nesse tema em particular? Por que vocês optaram por pesquisar, auto-pesquisar a autoliderança evolutiva e a influência e a importância da autopesquisa para que isso ocorra? Né? Então, acho que a pessoa, vou dar um passo um pouco mais para trás, né? A pessoa que se afiniza com o que a conscienciologia propõe enquanto forma de se ver e forma de olhar a própria realidade, a realidade multidimensional que a gente está, a autopesquisa ela é um dos pontos principais. Então, acho que esse exercício de fato, começar a aplicar a autopesquisa foi conhecendo a conscienciologia, e aí vem num crescendo. Hoje eu não sei tudo de autopesquisa, tenho muito para melhorar, vi que eu já estabeleci alguns parâmetros e o que dá para fazer para ir além, né, da autopesquisa do João Paulo, CPF e tudo mais. E, em 2019, entrando também como voluntário na instituição da Liderare, e aí, em 2021, iniciando também a coordenação junto com a Silvana do Colégio Invisível da Liderologia, foi uma questão de necessidade para a gente, de fato, estudar e se conectar com esse campo, com esses amparadores, entender esse novo, essas novas formas de estar, né, no papel de liderança. Não tinha como esse tema ficar de fora. Então, não digo que foi imposto, mas, de novo, a autopesquisa, a conscienciologia, ela tem a ver com a prática da consciência no dia a dia. Então, acho que esse tema da autoliderança tem sido cada vez mais uma necessidade. Primeiro eu vi, opa, preciso, né, chegar ali. E conforme eu fui avançando, eu vi os benefícios que isso foi me trazendo. E aí gerou também mais motivação para investir, continuar. E aí também trazer a questão da descrenciologia, que a gente estava falando um pouquinho antes, mas assim, como é que é isso no meu caso? Sair também dos dogmas externos de autoliderança. Então, só um pouquinho nesse sentido. Bom, no meu caso foi bem diferente, sabe, Bernardo? Deixa eu colocar para você. Eu tive uma retrocognição, né, antes do meu, né, aqui, nessa vida, né, tive uma lembrança da época, eu estava antes de entrar para o intermissivo, né, que eu fui resgatada da baratrosfera, eu fiquei parapsicótica, e eu jurei para mim que eu não quero mais ficar parapsicótica de jeito algum, porque aquilo era muito ruim. E o único jeito era me curar. Então, e a única forma de eu me curar seria um trabalho maior de autopesquisa, de autoconhecimento e de autossuperação nessa série existencial. Então, para mim, a liderança sempre foi uma questão, inclusive conversando com o professor Valdo, quando eu fiz o Consim Cobaia, ele falava que para eu estudar liderança e priorizações. E falou algumas coisas para mim nesse sentido. Então, para mim, sempre estudei liderança, a liderança na SOCIM e fora da SOCIM. Então, eu penso assim que, para mim, ela é uma cláusula pétrea, mas assim, quando eu descobri a Liderare, né, porque eu nem sabia que existia, né, com essa história. A pandemia foi ótima por conta disso, né? A gente acabou descobrindo ICs, colégios invisíveis, que a gente ainda era inabordável para a gente, né? Não é nem consciência inabordável, é uma instituição inabordável, um colégio inabordável, porque não havia essa questão da internet, dessa facilidade que a gente tem hoje de estar trocando com outras pessoas, colegas evolutivos, onde quer que eles estejam, em qualquer tipo de país e etc. Então, essa parte foi muito positiva. Para mim, foi muito interessante. Eu assisti o fórum, foi o primeiro fórum chamado Errologia do Líder. Eu falei, esses caras falam a mesma coisa que eu penso. E eu não conhecia pessoas
pensando liderança dentro da conscienciologia como eu pensava, era ainda muito um construto básico de Socin, né, da sociedade que a gente está vivendo e essas coisas que a gente, né, aprende normalmente. Isso, para mim, fez com que eu quisesse entrar para a SCC, para o Colégio Invisível hoje, e trazer essa nova VERPON, essa verdade relativa de ponta, mas é óbvio que a gente vai ter que se experimentar, se jogar no tema. E aí, quando a gente se vai para falar sobre autoliderança, a gente percebe que tem muita coisa impedindo a autoliderança. A liderança não é algo simples de se assumir e conquistar. Eu acho que não é nem querer ser autolíder, é mais a conquista da autoliderança. E a autoliderança, ela precisa, é necessário, tanto a liderança quanto a liderança, autopesquisa constante, autoenfrentamento constante. Não tem como, porque você vai não só liderar você mesmo, mas você vai também ser exemplo de liderança para outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente vê. E como é que, então, a autopesquisa vai contribuir para a autoliderologia? Tudo. É a formação de um autolíder. Na minha opinião, não existe formação de um autolíder sem autopesquisa profunda. Isso vem bem a calhar. Tem uma pergunta do Marco Nascimento, não sei se você quer complementar algo, Silvana, de que maneira a autopesquisa pode contribuir para qualificar a autoliderança, que é o tema base. Você gostaria de desenvolver isso? Eu posso começar a falar sobre isso, né? Primeiro vamos pensar um pouquinho aqui, o que é autopesquisa, né, João? Vamos entrar num debate aí. O que seria esse processo de autopesquisa? A autopesquisa é um processo de autoinvestigação profunda, é uma questão de você ir atrás de tudo que você tem, né? Tanto de positivo, quanto de negativo, quanto do que falta, né? Porque o que acontece é o seguinte, você tem muito potencial que ainda não está vigorando em você, que você ainda não coloca para fora por falta de oportunidades, por falta de criar oportunidades, por falta de saber que tem realmente esse potencial dentro de você, né? Ou você tem competências lá latentes que você também não coloca. Então, muitas coisas, essa aventura da autodescoberta que eu digo, né? Você chegar e olhar para você profundamente, vendo o que você tem de positivo, o que você pode usar a favor de você, aquilo que está impedindo você de estar melhor para você e para os outros todos os dias, né? Seria a descoberta daquilo que precisa ser modificado. E também, eu acho que, estou falando do meu caso, tá? Aquilo que ainda eu não tenho e que eu preciso para conquistar um objetivo que eu quero. Né? Porque a gente não nasce com tudo, mas o desenvolvimento dessas competências é totalmente possível. O desenvolvimento de coisas que estão faltando para a gente é totalmente possível, né? Desde que a gente passe a se conhecer o nosso movimento, a nossa integridade, né? João, quer completar ou eu continuo? Vamos lá, Não, bate-bola. acho que só completando nesse sentido, assim, um ponto que foi muito sério para mim e é muito sério hoje, cada vez mais, a questão da autopesquisa relacionada a um autorrespeito, quando a gente está falando de desconstrução de algumas bases que a gente manteve por vidas. Isso que a Silvana está falando é muito sério. A gente pode melhorar e pode desenvolver esses potenciais. Como que eu faço isso? De uma forma saudável, autocosmoética, no momento que eu estou hoje. Então, acho que essa desdramatização também de eu preciso saber tudo, eu preciso já falar tudo, eu preciso ter tudo na ponta da língua, e às vezes eu não tenho, eu vou fingir, eu vou fazer de conta, aí não é autopesquisa. Então, acho que um ponto que para mim foi importante é nesse sentido, né? Esse aprofundamento que a Silvana fala, ele potencializa uma transformação 360 na vida. E aí, como é que eu faço essa reforma da casa, que eu tenho que derrubar a parede, subir mais 3 andares, porque isso eu vejo que vai ser positivo. Tem um tempo, tem um investimento, tem uma constância, uma preparação. Então, eu fui de um impulso, às vezes tinha uma tendência impulsiva de eu percebi que eu preciso mudar, então eu vou com tudo, mas eu dou conta de ir com tudo de uma vez? Será que eu preciso parcelar? Será que eu vou aos poucos? Então, esse foi um ponto que, para mim, em autopesquisa, me chamou a atenção.
eu acho que as pessoas levam esse tema autopesquisa com uma forma muito banalizada. A autopesquisa é uma técnica, a gente tem que ter técnica para isso. Então, a pessoa fala, eu vou fazer faz um drama, minha autopesquisa, meu trafar, que não sei o que, aquela coisa doída, mas, poxa, quer uma oportunidade evolutiva maior do que descobrir aquilo que você pode melhorar? Pior é aquele que não consegue descobrir nada, entende? Então, eu vejo assim, então é muito banalizado, não tem sistematização, né? Então, como é que se você não tem uma organização, uma sistematização para uma autopesquisa, como é que você vai dar continuidade? Quem te garante que você não vai dispersar? Aí temos outra parte da autopesquisa, eu estou falando tudo que eu passei, tá? Eu não estou falando de ninguém, não. É por isso que eu fiz o mapeamento, vou fazer esse curso aí do mapeamento autopensênico, porque foi uma sistematização de como é meu movimento quando eu percebo ou tenho que modificar um traço que não está positivo ou conquistar aquilo que eu preciso. Então, o que acontece nessa trajetória de autopesquisa aí que eu percebi, um segundo ponto que eu vi é que é o processo da nossa subjetividade, né? Do nosso inconsciente também, que a hora que a gente está chegando perto, a gente quer se distanciar um pouquinho, porque fica pesadinho, a gente vê aquilo lá, a gente está se vendo nu e cruamente, né? Então, as pessoas têm essa tendência. Então, para logo no autodiagnóstico. Eu sei que eu tenho isso. E aí, entendeu? Eu sei que eu tenho isso, faço o que com isso depois? Isso não resolve. Isso que eu falo que é um autodiagnóstico raso, não, porque parou, né? Não, é verdade, eu tenho isso mesmo. E daí, você vai fazer o que com isso? Vai ficar com isso até quando? Então, tem essa tendência, eu vejo muitas pessoas parando por aí, porque não é simples, na autopesquisa, para mim, o que é mais sério é o autoenfrentamento. É você olhar e falar, gente, é que eu brincava antes, eu até que achava que eu era legal, agora eu vejo que eu não sou, não. Quando eu começo a ver todo o seu panorama multidimensional, que isso é mais sério ainda, né? A gente pega o processo multidimensional, multissecular e holossomático, é tudo. Então, é multidimensional em várias dimensões, onde a gente passa, nós temos manifestações, multi seria de outras vidas que a gente traz também, traços de outras vidas, e às vezes estigmatizações, e às vezes parapsicoses, resquícios de parapsicose que nós trazemos para essa vida, e ainda tem a questão de você ter o teu micro-universo, que é você mesmo enquanto consciência, que vai ter que reverter tudo aquilo que você aprendeu errado. Então, para mim, é a oportunidade de se reeducar. Qualquer tipo de autossuperação necessita dessa auto-reeducação. Não existe outra saída, na minha visão. Sim. E esse ponto, né, quando, né, até a pergunta do Marco, que tem a ver com o tema que a gente está falando, né, essa questão da qualificação da autoliderança. Um pouco do que a gente falou no começo, né? O que significa, na prática, ter essa responsabilidade pela própria evolução, com todas essas variáveis que a Silvana falou, considerando tudo isso, sistematizando, saindo de um padrão de imaturidade, saindo de um padrão de dramatização, de passionalidade, saindo de um autoconhecimento, eu não quero dizer raso, porque eu acho que tem um momento que a consciência pode se conhecer daquele tanto, e é isso que ela consegue. Quando a gente está colocando a autopesquisa, é uma proposta para a pessoa entrar num outro patamar de reflexão, de lucidez, de aprofundamento, de sistematização, de profundidade, para ser consistente, para aquilo propor de fato uma mudança de patamar evolutivo. Então, acho que a autoliderança, ela já traz como princípio um ponto de maturidade, que a pessoa escolhe começar a assumir isso, começar a olhar para esses pontos e ver como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou encarar. Mas eu discordo em você num ponto, quando você fala de maturidade, porque a gente constrói a maturidade e a holomaturidade por toda uma vida e várias séries existenciais. Então, eu penso que para a gente chegar neste ponto da autoliderança, o mais sério é você se aceitar e começar a fazer esses seus processos de acerto, sabe? Aquele polimento a cada momento, porque a liderança, eu acho, e na minha visão, a autoliderança não é uma coisa pronta que você compra um pacote, tá? Mas é uma conta que você vai ter que desenvolver e é uma conta que você vai ter que pagar para você. Então, eu sou assim, muito mais fácil, eu não estou nem pensando assim, eu vou mudar de patamar evolutivo. Eu estou pensando, eu quero ficar bem comigo.
Porque a autoliderança traz esse bem-estar. Né? Então, em cima do que vocês estão falando, já tem uma conexão com o que a gente estava aqui pensando. Ó. A questão vocês acham que a questão da assunção da singularidade consciencial é algo necessário na autoliderança evolutiva? E por que vocês acham isso? Se vocês acham, concordam ou discordam? É condição sine qua non, eu acho, Simone. Meu senhor, Cris. Cris, é o seguinte, para mim é uma condição sine qua non. Por quê? Porque, vamos lá, como é que a gente consegue perceber e assumir a nossa singularidade? É quando você concorda com aquilo que você pensa sobre você. Entendeu? É quando você assume que aquilo que você pensa sobre você, que você realmente é e se manifesta, tá bom, vamos melhorar. Então, mas eu gosto desse ser que eu sou. Eu sou Silvana, não, eu estou Silvana, eu sou uma consciência, entende? Então, por isso que eu falo que é a apropriação do nosso ser estar. Eu acho que a singularidade é uma forma de a gente conseguir integrar o nosso ser e estar, porque você consegue assumir a tua para-identidade, quem é que você veio construindo, de várias vidas. Quem que você veio construindo? É você. É esse você, e é simples, mas a coisa mais difícil que tem hoje, acho que pela necessidade de aceitação, sei lá, N motivos, é assumir o seu simples, porque você é um simples complexo, entendeu? Nós somos complexos, mas para a gente é o que mais nos aproxima da integridade consciencial. Você está assim inteira no processo, sabe? E eu passei muito por isso, porque como eu pensava diferente de muita gente que eu conheci, de grupos, né? É que eu falo que a autoliderança também incentiva a gente a questionar a mesologia, né? E aquilo que nos prende. Eu participei de grupos que o meu jeito não era bom. Né? Eu sou afetuosa, eu sou alegre, eu sou de brincar. O meu estilo de liderança não é horizontal, é vertical, é assim, eu estou coordenando aqui, mas você vai fazer a sua parte, eu faço a minha, a gente junta os resultados. Então, era totalmente diferente daquilo e dá certo, porque quando eu coordeno dá certo, porque sempre foi isso, né? Mesmo quando eu assumi a coordenação de São Bernardo lá em sei lá quantos anos atrás, no século passado, que era uma unidade atendida aqui, uma cidade atendida, eu fazia sempre por projetos. Não tinha, sabe? Cada um do seu projeto era um líder que tinha que entregar resultado e tá tudo certo. Você entende? Então, são situações que já vinha vindo e eu não cabia. E eu ficava nesse impasse íntimo, que hoje eu vejo que foi o maior autoassédio da minha vida, de não ser quem eu sou para ser quem o outro achava que eu tinha que ser, porque senão eu não ia ser maduro o suficiente, senão não ia ser desassediada o suficiente, senão eu não ia ser competente o suficiente. E isso me trouxe um atraso de vida evolutiva muito grande. É um atraso, entende? Então, quando eu descobri que é muito, sabe, por isso que eu acho que a gente vai assumindo a liderança, né, a autoliderança, porque a hora que você se descobre, mesmo com todas as imperfeições que a gente ainda tem para ajustar, mas quando a gente gosta deste resultado consciencial e assume a singularidade, fica tudo muito mais tranquilo. Ocorre uma coisa chamada pacificação, eu estou em paz. Sabe? Outro dia a gente estava conversando, eu e o Marco, e ele falou alguma coisa para mim, o Marco é minha dupla, né? Meu duplo. E aí o que acontece? Ele falou alguma coisa para mim, eu falei, Marco, eu não tenho mais medo. Podem falar o que quiser, eu não tenho mais medo. O máximo que vai acontecer é eu ter que mudar. Ponto. E é isso, sabe? Porque eu acho que o medo é um véu que se coloca à nossa frente e a gente acaba deixando de muitas oportunidades de se experimentar, porque a autopesquisa de verdade, ela termina com a autoexperimentação e com a autossuperação. Se você não se experimentar naquilo que você se propõe a ser um dia ou desenvolver em você um dia, como é que você vai saber se você mudou ou não? Isso é fato. Esse ponto é que é até o que a Silvana estava falando, né, da autoexperimentação. Cheguei a aplicar essa técnica do mapeamento que ela falou, de ter uma sistematização, de olhar para a própria realidade, e a primeira vez que apliquei, um dos pontos que me veio foi essa falta de autorreferência.
Então, quando a gente fala de singularidade, é com base em quê? Indo bem do básico, tá? Com base em quê? Que eu estou descrevendo para mim mesmo a minha realidade consciencial, quem eu sou, como eu estou. Porque se forem expectativas, fantasias, imaginações, ego, eu começo a me afastar, o que eu senti de mim. Eu estava afastado e olhando para uma imagem. Então, tudo era direcionado para lá, porque era difícil me sentir, porque era difícil me perceber. Esse drama também de, ai, que difícil olhar para a realidade. Mas se não for assim, vai ser o quê? Se eu não for me encarar, como é que eu fico? Eu vou ficar à deriva, entre aspas, por quantas vidas? E aí ia respirando e aos pouquinhos crescendo. Então, esse ponto até que eu trouxe da maturidade, acho que a ideia, até não sei se eu expressei direito, mas a ideia não é ser algo, pronto, pré-requisito, mas é uma mudança de chave, porque daí eu trago de novo a questão da escolha. Eu escolho olhar para mim e exercitar olhar de uma forma diferente. E aí amadurecendo essa forma de olhar. Porque enquanto eu ainda estou, e aí também, não quero colocar o limite claro, mas eu acho que é um crescendo. O que eu consigo hoje olhar? Pensando nesse ponto da singularidade que você falou, Cris. E a partir disso, eu vou trabalhando, vou me apropriando disso cada vez mais, e aí eu consigo me perceber e fazer essas escolhas que eu acho que são as melhores hoje e ver as consequências delas. Então, acho que também tem essa questão do erro, do não posso, do não sei, é o testar, experimentar, se questionar. Para esse debate aqui, eu comecei a quebrar ideias que eu tinha de autopesquisa de 10 anos. Padrões que eu tinha de referência do que é autopesquisa há 10 anos, que é o tempo que eu conheci a Consciologia. Eu falei, nossa, é mais amplo do que eu estava pensando e, por consequência, aplicando. Então, daqui para frente, como é que eu posso olhar, experimentar? Então, acho que esse crescendo, essa mudança, ela é, né, constante e hoje eu estou sentindo mais solidez em algumas coisas, no sentido de perceber essa singularidade. Que antes me dava medo e agora me possibilita dar um passo firme, porque eu estou apoiado, entre aspas, em mim. Eu não estou precisando me apoiar sempre no externo. É interessante você falar isso, João, pelo seguinte, que a gente tem uma impressão, né, de que é tipo assim, vira uma chave. Não é um virar de uma chave, é um crescendo. Eu achei isso muito legal que você falou, né? E não é um processo da noite para o dia, a sociedade imediatista, está sempre avaliando isso, né? E fazer essa experimentação. Muito legal. E acho que, Cris, essas etapas que até a Silvana estava falando, né? A pessoa tem um diagnóstico, ela consegue identificar algo que é, de fato, parte da realidade dela. Uma imaturidade. Não quer dizer que acabou ali. E isso eu tinha ela dava muito na minha cabeça. Reciclagem não é imposição, né? Eu percebi, pronto, agora reciclei. Ninguém faz reciclagem por decreto, autor desconhecido. Ninguém faz. Não adianta. Reciclei. Não. Você está num crescendo. Eu acho que reciclagem é crescendo, entendeu? Vai ser sempre um processo de crescimento. Nesse sentido que eu penso, sabe? Agora é uma coisa... Pode falar, João. Não só essa questão da etapa. Então, o diagnóstico, sendo uma etapa fundamental, é importante, vai dar um direcionamento para onde a pessoa pode trabalhar com efetividade. Se eu tenho um diagnóstico um pouco errado, eu fiquei também refletindo sobre isso. Estou com uma dor de cabeça. Ok, mas é um problema circulatório, é enxaqueca, você está com dificuldade a falta de açúcar no sangue, o que pode ser? É às vezes um aneurisma, é um princípio de AVC, ou autoparapsiquismo, não é nada físico, é um processo extrafísico, mas o sintoma é a dor de cabeça. Qual que é o diagnóstico para eu poder entender como é que eu trabalho isso? Isso. Agora, para você ver que tipo de competências que a gente precisa ter e desenvolver para fazer uma autopesquisa mais interessante. Por exemplo, autocriticidade lúcida. Uma pessoa que não tem uma autocriticidade lúcida, ela põe tudo no mesmo balaio de gato, entendeu? Eu tenho isso, mas eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, porque tudo é muito parecido.
Muito parecido. E a autoavaliação bem discernida, porque tem pessoas que com as suas autoavaliações, elas ficam tão, com um processo tão exacerbado com as suas expectativas sobre ela, que quando começa a fazer essa autoavaliação, ela se coloca totalmente para baixo. E quando ela se coloca para baixo, ela perde a condição de realizar a reciclagem. Porque você não consegue ver o potencial de mudança que você tem. E por onde você começa? E aonde eu vou? E aí joga tudo mais coisas, né? Mais coisas nesse balaio que eu chamo que vai acolher. Então, o que eu tenho, para mim, a favor da autopesquisa, como é que eu consegui olhar para a autopesquisa, foram 3 pontos que, para mim, fez com que eu adorasse fazer. E aí criei uma tendência recinológica, sabe? Assim, a tendência à recinofilia. Vamos reciclar a todo momento, porque é isso que tem que ser mesmo. Mas aí a gente, olha, é muito engraçado porque na hora que você vai começar a se enxergar com essa autoavaliação, você vê, em vez de você falar, nossa, eu tenho esse traço, fala, beleza, tenho esse traço. Ou seja, olha para aquilo como um desafio. Vou modificar esse traço. Então, autodesafio, autoacolhimento, eu me acolho, eu me reservo, eu vou lá no fundo, só que com autorrespeito. Porque eu não vou mais ficar aí naquela coisa de, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não sirvo, eu não sou. Não, se eu estou conseguindo ver, é porque naquele momento eu estou pronta, é a prontidão para a mudança, para poder tocar naquele ponto, ou seja, eu tenho matureza suficiente para pegar aquele ponto e passar para um ponto adiante. Ou seja, eu estou pronta, então eu estou forte para isso, não estou fraca. É totalmente diferente. Então, parta para a ação, vamos lá, como é que nós vamos mudar isso? Saia do problema, vai para a solução, fato. Aí você consegue dar os primeiros passos. Nunca subir a escada inteira, é passo por passo, é degrau por degrau. Depois que você conseguir pular 2 degraus, beleza. Mas, por enquanto, no começo, começa piano. Não precisa ter megalomania, você não precisa ter o processo da megalomania, eu tenho que ser já tal, não. Vai devagar, constrói suas estruturas, edifica, né, as fundações bem firmes, para que a sua estrutura aguenta qualquer parte de reciclagem, né? Vamos reconstruir, vamos fazer uma reforma íntima? Beleza, então vou fazer uma reforma, quebra uma parede, quebra outra, mas a estrutura te segura. Ela é firme, ela é sólida, porque você está construindo isso. E cada vez que você supera um traço ou uma condição adversa que você tem, aumenta a autoconfiança, aumenta a autoestima. Então, você passa a gostar de quem você é, você passa a gostar dos seus resultados e confiar naquilo que você é e naquilo que você pensa. Então, começa a ficar mais leve. E aí sim, começa a encaixar na autoliderança. Então, são passos que precisa ser, sabe, assim, esse construto da autopesquisa, ela é totalmente equivocado. A autopesquisa, ela leva a vitórias. Ela leva a vitórias enormes nessa série existencial. Eu não perco isso por nada. Não perco. E agora, quando a gente está em grupo, que é o que a gente gostaria de chegar, é uma corrida de revezamento, cara, só que a gente corre junto, ninguém para. Entendeu? A gente passa o bastão, mas vai junto com o povo. Não é como a gente vê no esporte, que a gente para no ponto. Vamos junto. Mas assim, vamos junto. É estar juntos. Sabe? É bem legal isso. Então, é nesse sentido que eu falo que o que virou a autopesquisa para mim, por que eu acho isso um luxo? Eu acho isso uma oportunidade evolutiva de primeiro e a única condição da gente criar evolução. E esse sentido, né, acho que isso tudo que você falou, concordo, porque sair de um limbo, eu vou usar esse termo mesmo, porque muitas vezes eu me via perdido na minha autopensanidade. Perdido. Eu entrava por uma linha de pensamento, ficava lá, lavando a louça, mas fui para não sei aonde, tertuliário, e tem um processo artístico meu muito forte de precisar mostrar. Então, eu ficava num solilóquio, na minha cabeça, gastando energia, enquanto eu estava lavando a louça. E eu me via muitas vezes nesse ponto mesmo, perdido dentro da minha autopensanidade, da minha realidade intraconsciencial. Quando eu parava para pensar, eu falava, não posso estar perdido, porque sou eu. Mas eu ficava ali, vivendo e revivendo expectativas, mundos, e
Então, esse ponto, acho que quando a gente se propõe a viver esse processo de autopesquisa, que aí eu acho que começa a ter mais esse caráter dessa autoliderança, e com esse respeito de falar, é respeitoso eu também não me deixar mais na lama, não ficar mais lambendo as feridas, é respeitoso comigo mesmo eu reconhecer a realidade do que eu tenho de positivo. E aí esse ponto da singularidade começou a ser para mim, está sendo, né? Falando do processo, mais palpável, concreto. Deixou de ser o conceito lindo de algo que é singular. Mas o que eu tenho? Como é que eu sou? Como é que eu me percebo? Cada um vai ter o seu jeito, os seus recursos, a sua maneira, mas como é que eu sou? Porque quando eu percebo que eu estou me afastando, eu volto. Opa, estou saindo. Volto para esse eixo, para esse autocentramento que hoje eu já consigo perceber. E vou avançando mais, de novo, inteiro, que nem a Silvana falou, integrado. E aí o efeito que eu vou tendo, eu percebo que está sendo mais consistente nesse sentido. Então, deixa de ser a fantasia. Sim. Uma das coisas que mais é sério na questão da autopesquisa, que eu vejo muito acontecer, é assim, sabe? A pessoa pega alguns conceitos básicos que ela tem na sociedade e tenta encaixar na conscienciologia e na sua reciclagem. Só muda os temas, os tópicos, sabe? Nomes. E isso não dá certo. Porque uma vez que você está com a conscienciologia tem que estar inteira dentro de você, e não somente é que eu chamo de reciclagem de fachada, né? Aquela coisa que você faz aquela reforminha, quebra a parede, passa massa fina, depois dá uma lixadinha, passa tinta, mas o buraco ficou ali ainda, você não chumbou a parede, sabe como é que é o negócio? A cicatriz e as paracicatrizes continuam. Então, veja, é muito sério isso quando a gente fala de reciclagem, porque, e outra coisa que eu acho muito séria, na verdade, das autorreciclagens, dentro da conscienciologia, é que só você se engana. O auto-engano é todo seu. Porque quando você se manifesta, a sua manifestação diz quem você é. Pronto, tá ali. Quem quiser olhar para você com empatia cosmoética, com um processo assim, até consegue te perceber todinha. Se você for importante, entendeu? Porque a manifestação está. E isso é muito sério, né? No nosso processo da conquista da maturidade. É conseguir se enxergar com clareza, com realismo, sem né, esse gosto ruim de ter que crescer, sabe? Então, eu vejo assim também, dentro isso é uma coisa minha, tá? Que eu acho que se você, por exemplo, eu acho esse livro, gente, eu indico super. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ler, chama-se Autopesquisa Conscienciológica, Práticas e Ferramentas. Essas autoras, elas foram brilhantes, elas simplesmente falaram como é que a gente pode fazer para tirar a teima da pesquisa, né? Então, tem que ter cientificidade, porque se você não fizer estudar a ciência, pesquisar a ciência, o que vai acontecer? Você não tem a profilaxia, elas chamam exatamente isso, a profilaxia da credulidade. Ou seja, o achismo. Agora, como é que a gente faz isso? A autoexperimentação na veia. Você pegou uma coisa, avaliou aquilo, vai se experimentar, vai se reverificar. Veja, faça um teste da sua autorrealidade, faça a sua autocomprovação, como é que eu estou nisso ainda? Olha, ainda passa isso na minha cabeça. Olha aqui, que crenças irracionais ainda possuo. Olha quais pensamentos negativos que eu ainda tenho sobre isso. Olha, então, o antagonismo sobre determinada situação. Então, é utilizar o princípio da descrença, sabe? E elas colocam também uma outra parte, que são os indicadores. Nenhuma autopesquisa pode deixar de ter indicador. Porque como é que você sabe que está crescendo? Então, o indicador, de acordo com elas, é a profilaxia do achismo. Entendeu? Eu não acho nada, tá aqui, ó. Eu tenho fatuística, eu tenho casuística, eu tenho parafatuística, eu tenho indícios, eu tenho achados, eu tenho evidências de que eu estou reciclando esse evento. E isso é uma autopesquisa com seriedade. Né? Então, eu vejo que tudo isso... E o maior problema que elas colocam aqui nesse livro é a questão da manutenção. Como é que eu vou manter uma rotina
de não ter dispersão, de não fugir, né? Que ela colocou bonitinho, que seria a profilaxia das autodispersões. Eu acho que das autofugas, do autoengano, como é que eu vou fazer para não pegar no me autoassediar ou sofrer assédio? Como é que eu faço tudo isso? Então, tudo isso é muito. Eu acho que quando eu li esse livro, eu achei que, por isso que eu trouxe hoje para vocês, eu achei que era fundamental. A autopesquisa é fato. E contra fatos não existe argumento, pode fazer o que quiser, não tem jeito. Então, se não tiver essa como que eu falo, essa técnica, essa tecnicidade, né? Essa destreza. E a gente, dentro da conscienciologia, tem várias técnicas que podem ser aplicadas. Inclusive, nesse mesmo livro, ela dá vários temas que a pessoa pode aprofundar a autopesquisa. Fora esse aqui, que eu acho fundamental também, que é do Oswaldo Vernet, que é o descrenciograma. Existem técnicas fantásticas para você ver, fantásticas, né? Para você ver o quanto você pode se pesquisar. E o conscienciograma. Então, nós temos tantas ferramentas hoje que podem nos ajudar, levar a favor, que eu não entendo o porquê que as coisas ainda precisam ser, sabe, colocadas por baixo de tapete. Eu costumava dar aula, quando eu dava aula lá no Instituto, né, no IPC, quando eu tinha que falar sobre porão consciencial, entendeu? Eu falava assim, olha, a pior coisa é você arrumar o porão bonitinho, mas colocar a sujeira debaixo do tapete. Então, vamos chacoalhar o tapete, entendeu? Vamos limpar tudo, até o que está por mais baixo, né? Mais embaixo, nesse sentido. E aí eu acho que, enquanto possibilidades, acho que hoje tem debates que nem a gente está fazendo, cursos de autorreflexão, ninguém evolui sozinho, porque a evolução também tem a ver com trocas. Então, acho que a gente cada vez mais ser essa mini peça de promoção de espaços saudáveis para potencializar as autopesquisas de todo mundo, que elas são complementares. Quando a gente estava um dia numa reunião do Colégio Invisível, foi um ponto que a Silvana falou, ó, gente, o quanto que às vezes não é o meu tema, o seu tema, são temas que se complementam para a gente começar a ampliar uma visão de conjunto de um assunto pela nossa vivência prática. Sai de, eu vou escrever o meu livro do meu tema, porque eu vou ser desassediado por eu. E aí esse nós, que não quer dizer que eu me diluo no grupo, porque essa sempre foi uma tendência minha. Eu sempre tive, desde mais novo, esse ímpeto de, entender mais sobre grupo. Veio um dia, grupalidade sadia, fui escrever um verbete sobre isso, e aí me caiu a ficha. Na prática, eu não sei como que é essa vivência. Vamos aprofundar. Então, acho que a autoliderança, ela dá um sustentáculo de uma vivência grupal mais madura. Então, não quer dizer que eu estou isolado do grupo e nem que eu estou diluído. E aí vem o ponto que eu acho gostoso da gente pensar, como é que é isso? Como é que é isso? Porque é possível. Se é possível a gente sair desses padrões que a gente tem de sofrimento, de drama, de ficar, sabe, se enrolando, como é que a gente pode fazer? Então, esse livro que a Silvana falou, técnicas que a gente tem na conscienciologia, eu acho que a gente tem hoje muito recurso. E aí o que para mim ajuda também a manter essa constância, quando eu começo a me desviar, me autoassediar, é tentar se aproximar desses princípios, esses valores evolutivos, compromissos intermissivos, projetos que a gente faz parte, porque tem horas que se fosse só por mim, eu ficava um pouco de canto, e eu falo, não, mas eu tenho uma responsabilidade com o grupo, e isso para mim é um valor. Então eu me mobilizo e eu consigo, eu falo, se eu conseguir aqui, eu consigo em outras vezes. Eu consigo realmente mudar. E é uma vivência que eu tive, prática. Então, eu acho que esse autodesassédio, esses movimentos de autodesassédio que a gente pode fazer com a aplicação técnica da autopesquisa é muito valioso, porque depois ninguém tira. A gente não perde. Autoconhecimento é da consciência. O quanto que a gente resgata do que a gente já sabe e o quanto que a gente pode ir construindo. Mas isso eu acho que foi um brilhantismo que o professor Valdo sintetizou de um conhecimento, que está aí no universo há bastante tempo, mas sistematizou. Como é que a gente pode refletir sobre esses pontos? E aí cada um também contribuindo, né? A ciência está sempre em evolução. Como é que a gente vai contribuindo? Tem uma pergunta do Adelino. Ele agradece pelo ótimo debate. A pergunta dele é a seguinte: poderiam comentar sobre autopesquisa e a necessidade da autocosmoética para a qualificação da mesma?
seja, comentem sobre a autopesquisa e a necessidade da autocosmoética para a qualificação da mesma. Obrigado pela pergunta, Adelino. Ok, vamos lá. Vamos pensar primeiro o que é cosmoética, né? A ética cósmica, ou que vai além, né, da ética e moral humana. Então, veja bem, na minha visão, Adelino, deixa eu ver se eu consigo explicar o que é autocosmoética ali, porque que ela qualifica principalmente a autoliderança. Toda vez que você se assedia, você falta com você com a autocosmoética. Estou falando de autoassédio, né? Porque todo assédio começa pelo autoassédio. Então, toda vez que você se auto-engana, você falta com você do seu autoassédio. Toda vez que você tira a oportunidade, falta com a autocosmoética, desculpa. Toda vez que você tira de você a oportunidade de crescer, de evoluir, você está sendo anticosmoético com você. Toda vez que você se tira a oportunidade de se perceber, consciência proativa em relação à evolução, à autoliderança, a manifestações grupais, você tira de você isso, então você está sendo anticosmoético com você. Então, você está indo no contrafluxo da autorrealização. Isso eu acho muito sério, porque para mim, na minha visão, na minha experiência, estar conquistando essa autoliderança, ela simplesmente permite que eu me sinta mais realizada, porque eu consigo fazer aquilo que eu vim fazer. Eu consigo fazer tudo aquilo que eu trouxe de bagagem, pode não ser muito grande, mas trouxe de bagagem intermissiva, e é o que eu sei de fazer de melhor. E é o meu melhor. Então, você imagina o nível de bem-estar que a gente sente, o bem-estar da consciência, tá? Não é nem subjetivo, da consciência. É o bem-estar. Imagina o nível de envolvimento que eu tenho com as coisas a partir do momento que eu crio essa condição de ser cosmoética comigo mesmo. De perceber que eu preciso pertencer a mim mesmo. Né? E assim, pertencendo a mim, eu vou dar vazão a ter pertencimento de todos num grupo, como um movimento de grupo, dos grupos, na verdade, né? Então, para mim, por que a autocosmoética qualifica a autopesquisa? Principalmente porque não vamos mais nos enganar, principalmente porque a gente vai se dar a oportunidade de modificar o que não está legal, e se chegar a esse ponto da autorrealização, né, da autoaceitação plena, do seu autorrealismo, das suas principais convicções, daquilo que você realmente é, daquilo de você conseguir assumir o seu ser enquanto consciência. Assumir sua para-identidade, assumir as suas manifestações pensênicas, e ótimo, vamos mudar o que tiver que mudar, tá tudo certo. Eu não sei se eu respondi, tá, Adelino? João, você quer completar? Achei perfeito. Perfeito não, achei uma boa explicação, bem descritiva, esclarecendo também, acho que esses links que às vezes são conceitos grandes que a gente tem dificuldade de, na prática, conectar. Então, por isso que eu acho que foi muito bem colocado pela Silvana, é autocosmética, autopesquisa. Não. Tá bem conectado, achei muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, eu estava lendo o verbete autoliderança evolutiva, e ali tem na fatologia uma frase que eu fiquei em dúvida e, de repente, vai ser interessante, né, para o debate. É a questão como é que funciona para vocês a ampliação da assertividade evolutiva a partir da valorização da bússola intraconsciencial? Bom, para mim ainda está sendo um experimento, tá, Cris? Como eu entendo isso e estou começando a entender os sims e os nãos que eu dou com base no momento que eu estou, o que eu posso contribuir. Estou falando até como reflexão teórica, tá? Então, o que eu entendo esse processo quando você fala essa frase da assertividade? Não é tudo que é para mim, não é tudo que eu percebo que sou eu que tenho que pegar,
Não é toda oportunidade que aparece que foi o universo que mandou, então eu tenho que aceitar. Não tenho que nada. Se eu aceitei, eu escolhi aceitar, é minha responsa ter aceitado. E aí esse ponto da priorização, eu acho que nesse sentido ele encaixa bem. Qual que é a minha prioridade hoje? Tem projetos maravilhosos, convites maravilhosos. Eu falo, não, porque senão eu vou descalçar um projeto que eu já eu estou com uma demanda intraconsciencial séria que eu estou precisando investir tempo, espaço mental e energia, e se eu começo a pegar tudo, e a minha tendência é essa, pegar muitas coisas, me encher de coisas, para parecer para mim mesmo, aí o auto-engano, a auto-anticosmoética, que eu estou sendo produtivo evolutivamente. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Já tive vários esgotamentos físicos por ter pego coisa demais, e isso comprometeu o quanto eu poderia contribuir em cada um dos projetos que eu aceitei pegar. Então, eu acho que cada um tem que ter essa reflexão de o pegar de mais, o pegar de menos também, porque eu acho que esse ponto da bússola consciencial, também não pegar nada para fazer, tá fazendo hora no mundo, sabe? Então, aí, tô brincando, mas assim, e aí? Essa bússola consciencial tá apontando para onde? No horizonte. Então, vamos pegar metáforas náuticas. O horizonte a gente nunca vai chegar, mas tem um caminho que motiva a gente a andar. Mas se vou para qualquer lugar serve. E evolutivamente, estou, para mim, entendendo que não é assim e tudo bem. Tudo bem eu não saber tudo, tudo bem eu tirar o peso da responsabilidade do universo das costas, que é uma tendência minha de dramatizar, eu preciso saber tudo e falar tudo. Não preciso nada. Eu posso aprender, compor, chamar alguém para estar junto. Olha, eu tive essa ideia, fulano, você que trabalha com isso, não é bacana? O que você acha? Esse tema que você está pesquisando, você acha que pode complementar? Porque eu estava vendo aqui, acho que é bom. Então, quando eu penso hoje em bússola, estou tentando me alinhar com esses valores intraconscienciais, essa realidade íntima que a gente está falando já há bastante tempo, e aí essas escolhas que eu faço em direção ao quê? E aí são perguntas que a gente responde, ou se faz. Onde eu vou agregar mais valor para todo mundo? E aí, que valores que eu tenho para agregar e como eu posso agregar mais? Às vezes o agregar mais é deixar o outro tomar a frente, para que o grupo cresça. Então, enfim, são reflexões aí. Silvana, se quiser complementar também. Não, tá tudo certo. Eu acho que você está falando exatamente, a assertividade é isso. É isso, entendeu? E quando se fala em bússola, bússola é aquilo que você vê. Se você tiver uma vontade bussolar, um direcionamento bussolar, é para não sair da meta, é você ter suas metas e ir complementando com os outros, mas você tem a sua, né? Para onde você tem que chegar, de onde eu tô, para onde eu vou, com quem eu tô. E aí vamos, entendeu? E uma coisa que me veio aqui de reflexão, que para mim sempre foi um ponto desviante, me basear no meu... eu vou falar, não é bem-estar a ideia, mas é o prazer. Então, acho que tem um bem-estar íntimo que ele pode acontecer no meio do turbilhão. Tá caindo o mundo, mas intimamente eu tô com bem-estar, é isso mesmo, e eu tô seguindo. E tem o prazer, eu tô confortável, vou mudar então, o conforto. Então, muitas vezes eu me guiava pelo conforto, mas bússola evolutiva não obrigatoriamente é o conforto no sentido de tá tudo certo, tá tudo ótimo. Eu acho que só um ponto de reflexão também, porque eu usava isso como parâmetro de condução, de escolhas. Então, eu vou aqui me dar bem, vou estar bem na fita. Então isso para mim é confortável, é bom, mas é o que precisa? Deixa eu refletir. Fala, não, posso responder amanhã? Deixa eu pensar um pouco. Não é nem sim nem não na hora, na lata, né? Mas, então isso eu estou aprendendo a fazer também. Ok que está me dando aquele brilho no olho, mas, perfeito, vou olhar o contexto, vou olhar o momento, vou ponderar. Foi uma coisa, por exemplo, a gente está agora desenvolvendo cursos aí na Liderária, trazendo um exemplo prático. Não, vamos pensar os cursos, quem tiver interesse. Eu falei, não, eu tenho um tema que eu estou pesquisando, acho bacana. Podemos marcar para junho? Porque eu já me comprometi com um verbete que foi aprovado. A gente estava num outro projeto da revista da Liderare, que eu estava junto. Eu falei, não vou engavetar tudo. Podemos deixar para depois? Vou fazer, mas não agora.
E isso me deu uma calma, eu me senti bem comigo, me respeitando, esse comprometimento com os projetos, outras coisas que eu estou fazendo. Então, só um exemplo prático nesse sentido, que para mim agora está ficando mais claro. Eu acho que vai muito da necessidade evolutiva de cada um, né? Porque, por exemplo, depois que eu comecei a assumir essa questão da autoliderança, começou a vir tudo em cascata. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu falo, não vou dar conta, e acabo fazendo. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa assim que estava tudo represado. De repente, fala, vamos. Eu falei, que bom, vamos então, entendeu? Eu acho que depende muito do estado da consciência. A pessoa precisa muito ter esse processo de entendimento quanto às coisas, né? Eu acho que isso é importante. Tem pessoas que também postergam demais, não fazem de menos, ficam com insegurança demais, e aí depois acabam não fazendo o que precisam fazer também. Entende? Eu acho que é tudo que a gente precisa pensar nessa ponderação, né? Qual é a tua necessidade evolutiva hoje? E quando você consegue assumir a sua necessidade evolutiva, você tem uma condição da amparabilidade a favor de você. Então, sem querer, vai acontecendo e você vai conseguindo encaixar tudo que você precisa. Né? Então, é nesse sentido. Não, mas eu acho perfeito isso que você está trazendo, Sil, porque exatamente, esse foi o exemplo, mas eu acho que é bacana isso explicitar. O exemplo, eu, João Paulo, hoje. E aí, cada um... A gente falou no começo, gente, não acredite em nada. Tem as suas experiências. A gente está trazendo vivências, bagagens que a gente teve, cada um. Não é dane-se o outro, mas aquele momento, aquela consciência. Então, acho que esse exercício acho que foi muito bem colocado, Sil, de não também generalizar, né? Às vezes alguns exemplos, né? Ai, não, então eu tenho que ser... Não, às vezes é isso que você falou. Veio, deu conta, você está fazendo, está fluindo e está rolando. Evidências, né? Aí trazendo para essa autopesquisa, o que isso traz de novas reverificações, então, perfeito. Eu queria juntar uma resposta que a Silvana deu há pouco, quando ela menciona a reciclagem de fachada, que é uma expressão excelente, realmente, com a pergunta da Cristiane sobre a bússola, né? Aí eu queria saber de vocês que indicadores que nós temos para saber se estamos indo no caminho certo nas nossas reciclagens, na nossa autopesquisa, e não fazendo reciclagem de fachada. Como é que eu posso saber se eu estou indo ao horizonte pelo melhor caminho? Bom, deixa eu pensar aqui com você, tá, Bernardo? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante para a gente fazer. Quando eu falei da gente fazer o processo da cientificidade, então a gente tem que avaliar. Eu, de fato, estou deixando, porque quando a gente está fazendo a reciclagem, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu estou falando da minha autoexperimentação em termos de reciclagem, tá? Então, vamos lá. Quando eu começo a fazer a reciclagem, e a reciclagem é mais profunda, primeiro há um processo de recolhimento íntimo, a gente começa a fazer toda aquela reavaliação, eu faço, né, meu mapeamento, começo a olhar para mim de uma forma bem, né, mas aí eu vou precisar colocar para fora. Então, vamos lá. Quais são os indicadores? Primeiro, eu não mudo de uma hora para outra, vai ter muita recaída. Eu não sei se vocês passam por isso, eu passei. Então, eu tinha recaída, mas o tempo de reação de eu reverificar é menor. Ixi, fiz isso de novo. Ixi, pensei nisso de novo. Então, vai diminuindo até que ocorre a mudança do hábito. Não que a gente nunca mais vai perder, né, de vista, vai mudar, assim, é o que eu falei, não se muda por decreto, mas a gente tem um tempo de reação que vai diminuindo até que isso encaixa e a gente consegue integrar isso no nosso dia a dia, tá? Isso é um ponto que eu falo para você. Então, você consegue verificar, assim, esse ponto, a sua autopensanidade todo momento? Isso é uma fatuística, é fato. Você pensou aquilo, voltou aquela crença racional, teu medo, a tua paura veio de novo, você não conseguiu expor. Eu tenho uma coisa contra, o Bernardo falou uma coisa errada contra mim, na hora eu engoli, não sei se vocês eram assim, eu engoli e falava, pô, quem esse cara pensa que é, por que ele tá falando isso? Em vez de eu chegar e falar assim, pô, Bernardo, eu não gostei do que você falou, eu não concordo com o seu posicionamento, e tá tudo certo. Que é a vivência do binômio admiração e discordância, óbvio, bem no começo, mas eu estou treinando para isso.
mas é chegar e se colocar e se posicionar sobre aquilo que você realmente pensa, errado ou certo, fatuística. Porque dá a oportunidade de você abrir a cabeça para ver se você estiver errado, repensar sobre aquilo. Concorda comigo ou não? Então vamos lá, isso é um fato. Fato. Uma outra questão, quando eu estou reciclando, fazendo a reciclagem de um traço, sincronicidades. Você observa, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo é assim, eu sou psicóloga. Quando eu estou mexendo num traço, é incrível como todos os meus pacientes começam a falar alguma coisa sobre aquele traço, que aconteceu alguma coisa com ele sobre aquilo. Então você fala, putz, deixa eu levantar a orelha. Acorda, estão te dando aí de presente algumas paradicas. Isso é um fato, ou não? Você está atento? Então, a atenção, essa atenção que você precisa ter ao seu processo da evolução dessa reciclagem é muito séria. Não é uma questão só de falar, estou tentando reciclar, não é reciclar. Que outro indicador eu posso dar para você? Tem, então, os fatos, as reciclagens, e outra coisa muito séria que eu percebo. Quando eu ajo diferente, o que acontece? Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa melhorou tanto comigo. Não, foi você que mudou. Porque o resultado da ação do outro também tem relação com aquilo que você manifesta. Ponto. Então, você começa a ver como é que está a conflitibilidade com você ali, né, no seu ambiente. Como é que está com você lá dentro? Eu estou adequado, eu estou fluindo, está tudo ok comigo neste momento. Entendeu? Então, quando eu falo do bem-estar, né, não é porque eu fiz o mestrado de bem-estar, mas é aquela questão de bem-estar mesmo, consciencial. É de estar começando a entender, olha que legal, estou superando, estou indo, ó, ainda está pisando na bola aqui, ó, estou pisando aqui na bola aqui, ó, deixa eu observar esse fato. Então, quando a gente fala de autopesquisa e autoinvestigação, só tem um jeito, se autopesquisar e se investigar a todo momento, até que aquilo se torne superado. Para mim, são os principais indicadores. Se vocês tiverem mais algum, eu agradeço. Achei muito bom isso que a Silvana trouxe, porque traz, eu acho que essa tecnicidade que também desdramatiza. Porque esse processo, né, da gente evocar os nossos trafares, teve momentos que eu percebi alguns pontos meus que, se eu começasse a evocar demais, era como se eu voltasse para uma mini baratrosfera intraconsciencial. Porque aquele ponto ainda estava naquele estado. Então, acho que essa tecnicidade que a Silvana trouxe, de dramatização, o processo de autopesquisa, a gente ter esse ferramental para exercitar uma visão autocrítica saudável sobre uma realidade ainda imatura e fazer um acompanhamento de auto-reeducação. Acompanhar, que não quer dizer pegar na mão, ai tadinho, bubu, um beijo. Não é isso. Lembrando, vou só completar aqui, tá, João? Porque eu preciso falar isso que agora. Lembrando, como é que uma criança aprende? Com repetição. Então, não tem como você não se auto-experimentar. Vai lá, tenta de novo, vai lá, tenta de novo, vai lá mais um passinho, vai lá mais um passinho, até que você aprendeu a lição todinha. É isso, continua, João. Não, isso você falando eu achei perfeito, porque tinha vários momentos que eu me auto-julgava. E aí é um ponto sério. Eu não posso ter esse nível de imaturidade. Onde já se viu? Eu não posso ter esse nível de infantilismo. Esse ponto da criança que você falou. Onde já se viu? Então, aí, eu não João, me dava... É o chicotinho, mas é no sentido, Cris, eu não me dava espaço, eu não me dava tempo, oportunidade de mudar. Eu mesmo. Então, quando eu entrava em contato com aquela realidade, identificava imaturidade e falava, isso não pode acontecer, então eu vou para onde? Se eu não posso contar comigo, eu vou para onde? Então, esse sentido, eu acho que o que me ajudou é, se eu preciso pegar na mão e na repetição, no beabá daquele aspecto, eu vou pegar na mão e no beabá daquele aspecto, no tempo que eu preciso, sem me banalizar e sem também me vitimizar. Se eu tenho aquilo, então eu tenho aquilo. Esse é o diagnóstico? Qual que é o tratamento? Vamos lá. Vou sozinho, preciso de ajuda, às vezes é um trafar que envolve a relação com o outro.
que é o que a Silvana falou. Eu mudei, isso teve uma repercussão no outro. Então, vou trazer isso para estudo, vou prestar atenção. Só... Ainda tem mais uns pontinhos que a gente tem que observar. O autoparapsiquismo, ele traz muitos indicadores. Vocês já perceberam quando você começa a superar o quanto tem de investimento de amparador? É inacreditável. Às vezes até ficava com raiva, porque pipocava um monte de coisa ruim mais ainda, entendeu? Você não tinha visto, mas toma isso aqui para você dar uma olhadinha. Observa só mais esse pontinho. Ia subindo coisas. Então, tem a questão do autoparapsiquismo que ajuda muito. É um indicador fantástico. Amparador, nossa equipe gostosa, sabe? Estar junto. Né? Então, isso é importante, porque aparece na tua frente. Você enxerga. Quem quer ver, enxerga. Não tem jeito. Sim, e eu acho que esse ponto que você está falando, Silvio Bernardo, também é uma coisa que eu uso como um dos indicadores. Tem alguns momentos que a gente sabe o que a gente precisa mexer. A gente sabe. A gente sabe. E aí? Aí acho que entra esse ponto da autopesquisa e da autoliderança. E aí? Eu já sei. Eu posso não saber tudo, eu posso não ter até no sentido de sinapse, como que eu ajo diferente, mas eu já sei. Isso foi uma coisa muito séria num curso, eu estou trazendo para esse exemplo, mas estava ali no campo, teve uma vivência parapsíquica com o grupo, o pessoal voltou, e aí, o que vocês perceberam? E aí eu levantei a mão e falei, eu percebi que às vezes o meu jeito de pensar, ou o que eu percebo, as pessoas às vezes não percebem. E eu fico muito frustrado. As pessoas não me entendem. Daí a pessoa que estava conduzindo falou, mas então, será que não dá para você ajudar as pessoas a entenderem, mudar a chavinha da vítima para o processo de esclarecimento? E aí esse ponto da autopesquisa, eu acho ele muito valioso. Se eu percebo, eu sou alguém. Eu estou percebendo. Eu sei o que eu preciso mudar. Então aquilo está claro naquele momento. Então esse indicador, quando eu já sei, para mim ele é muito nítido. Eu fico com aquela vergonhinha de, eu tô fugindo aqui. Não, o pior é esse, o pior é o aqui, ó, esse aqui que é o pior. Eu tô colocando ali embaixo do tapete. Então, intimamente, quando eu já tenho, às vezes eu não tenho, tá? Às vezes eu sei que eu tô me enrolando e eu falo, eu não sei. E esse é o fato. E aí eu vou, beleza, não sei é um fato, vou investigar. E esse ponto de quando eu sei, eu consigo perceber. Se o investimento vai ser de mais tempo, às vezes me dá uma raiva, isso aqui vai demorar para reciclar, mas é o prioritário. E se veio, ou é algo que eu consigo perceber assim, já dá. Isso também eu acho que é um ponto onde o amparo investe ou segura. Já dá. O João já consegue. Ele está indo ou ele não está indo? Porque senão começa a virar algo invasivo. Isso que a Silvana falou, né? Os insights, assim, mas eu não acho é que para você assediar, é mesmo. para melhorar. Aí eu acho que entra como o Adelino, naquela questão do Adelino, né? Porque você sabe que não está fazendo. Exatamente. Dá aquela sensação ruinzinha dentro de você, sabe? Quando você está fugindo, dá uma sensação ruim, né? Que é o autoassédio. Então, você está sendo anticosmético com você. Isso é outro indicador muito sério, entendeu? Dá aquela coisinha ruim lá dentro. Todo mundo sabe quando está deixando de fazer. É que a gente não presta atenção. A gente tenta colocar, né? É a neurose do tédio. Né? A gente tenta colocar tudo na frente. Então, eu pego 500 artigos para rever, pego 200 verbete. Eu encho meu tempo para não ter tempo de ver aquilo que eu não quero ver. Então, é muito sério isso, entendeu? E aí, um ponto que é muito importante é a coragem de olhar, mesmo não tendo tudo certo. Ter o controle de tudo. Mas eu falo, eu vou encarar. Ok, eu vou encarar. O que precisa? Aí eu sinto para mim essa virada. Quando eu falo, ok, aí eu sinto que tem a virada. Então vamos começar. Aí a sincronicidade vem amparo, peço ajuda, feedback para pessoas que também eu sei que vão dar esse respaldo. Também eu não vou abrir o Trafar num processo público. Às vezes é um autodesrespeito. Não, eu preciso reciclar, eu vou a qualquer custo. Será que vai É uma ajudar? autorreciclagem é desnecessária essa autoexposição. Exatamente. Uma autoexposição desnecessária. Então,
esses movimentos, quando eu não tenho totalmente a apropriação e para fazer essa manutenção no dia a dia, e vou precisar pedir ajuda para um amparo, para uma consciência terapia, o que for, você entendeu? Para quem eu ver que vai ser realmente aquele respaldo. Então, aí eu acho que entra essa autorresponsabilização também numa manutenção de reciclagem ligada à autoliderança. Porque eu ficava, né, o estereótipo de líder. Líder manda e vai e faz e pronto. E se eu faço isso comigo, a reciclagem não acontece efetivamente. E aí não acontece. Eu estou fingindo. Porque eu não me dei o tempo, não me dei o espaço, não usei os recursos, sabe? Então, acho que isso também é bacana, que, assim, não é a gente que acha, a gente que diz quando que é reciclagem ou quando é autoliderança. É a prática. Foi o que a Sil falou, a pessoa se manifesta, não, mas eu já estou no nível de desperdicidade. Você olha e fala, não, tá. Ou tá esboçando alguns aspectos. Não tem problema a pessoa ter alcançado alguns contextos que ela tem uma autodesassedialidade. Mas, eu já estou ali num contexto. E você sente pela energia, fala, eu questiono, às vezes não é o momento, mas você fala, questiono. Então, acho que tem esses fatos que eles trazem para a gente esse referencial, inclusive para a gente mesmo. Né? Então, acho que nesse ponto que você falou, Bernardo, é muito bacana de refletir esses indicadores, quando está indo e quando ainda está patinando, e o que fazer para parar de patinar. Muito esclarecedora as ponderações de vocês, para mim, e tenho certeza que para quem quer que esteja assistindo o nosso debate. O Marco Nascimento faz a seguinte pergunta: o professor Valdo fala do egocídio em prol da assistência, mas na SOCIM se valoriza aquele que tem poder, mesmo que seja anticosmoético. Como poderia o intermissivista lidar com este aparente conflito? Bom, em primeiro lugar, se ele é um intermissivista e ele quer lidar com esse conflito, é simplesmente eliminar o conflito. O que é poder para o intermissivista? Eu acho que esse é o ponto. Qual é o maior poder de um intermissivista? Esse ponto. Agora, tem um ponto que eu discordo aí um pouco com o professor Valdo, né? Porque você sabe que eu sou um pouco questionadora. Na verdade, não sei nem se foi ele que falou, tá? Mas vamos lá. O egocídio de verdade não existe. Você não vai matar o seu ego, tá? Eu acho que você vai reeducar a sua autopensenidade a favor de ser mais assistencial, interassistencial, ou seja, parar de orbitar o seu umbigo, né? Só você está no centro do universo, parar de fazer a órbita sobre o seu próprio umbigo e começar a olhar um pouquinho mais para o outro lado, que seria o processo das outras pessoas que estão com você, que te ajudam, inclusive, a evoluir. Ninguém evolui sozinho, a gente evolui com o outro e por conta de resolver coisas de um grupo evolutivo maior, tá? Então, eu penso que, nessa forma, a gente tem que entender o seguinte, né? Eu penso, e eu estou falando por mim, tá? Sobre essa questão do egocídio. Eu acho que na hora que você começa a reeducar o seu próprio ego, e aí vou voltar aí num processo que o próprio João falou no começo, né? Assumir os seus valores existenciais, os seus principais valores existenciais, né? Que foge um pouco da materialidade, né? Ela vai muito mais além do que isso, né? Para quem passou por um curso intermissivo, tem outros valores muito mais importantes, né? Do que o poder material. É necessário dinheiro? Sim, é necessário dinheiro. Mas o que mais é necessário de prioritário nessa existência para você resolver? Então, eu acho que o intermissivista precisa ter ponderação, discernimento, né? Eu acho que a gente tem que colocar cada valor no seu devido lugar, olhar quais são suas prioridades maiores nesse momento, como é que nós vamos conquistar realmente as nossas metas evolutivas que nós já traçamos lá no nosso intermissivo, que já está combinado com o nosso orientador evolutivo, que já está acertado com o grupo que a gente vai participar nessa série existencial. Então, quais deles eu realmente assumi nessa existência? E aí você perde o conflito. Você não vai mais ficar com conflito de valores. Porque eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho um Porsche. Tudo bem, não tenho um Porsche. Eu preciso mesmo de um Porsche para poder evoluir? Não. Então tá. É só um exemplo, tá?
tosco, mas é um exemplo, né? É isso mesmo que é prioridade hoje para eu conquistar? Agora, é diferente você pensar, por exemplo, em liberdade financeira, é diferente você ter um processo de estrutura, né, bem digna no seu intrafísico para você, porque fazer a programação existencial pode parecer ridículo o que eu estou falando, mas envolve dinheiro. Tudo é pago. Um curso é pago, né? No curso da Apex é pago, o curso da tudo é pago, por mais que seja investindo na sua evolução. Então, não dá para banalizar. Nós vivemos no intrafísico. Agora, assumir um poder temporal ao invés de um poder consciencial evolutivo, aí é a coisa que o próprio intermissivista vai ter que resolver. Acho que só complementando, perfeito esses apontamentos que a Silvana... Perfeito não, foram muito bons, sempre podemos melhorar, né? Perfeição não existe. Mas essa reflexão de assim, hoje, aí vou falar também, eu, João Paulo, tem alguns pontos importantes nessa vida que eu sinto que eu preciso fazer, ou que eu me coloquei para fazer e que são importantes para mim. Então, eu não tenho desculpa, porque eu já estou lúcido. Eu não tenho desculpa. Não tenho desculpa. Os outros fazem o que... Ah, é porque a celebridade XPTO... A celebridade XPTO, o problema é dela. Não quero contrapensionizar, tirar o processo da inveja, que é uma coisa que eu estou trabalhando. O outro tem, o outro fez, está lá. O que eu faço? Como é que eu contribuo? Mas não. E esse ponto do intermissivista que o Marco trouxe, que a Silvana está trazendo, desse poder consciencial e dos valores, isso é um dos pontos que me faz muito forte não abandonar a minha evolução e esses projetos que eu acho que são importantes para mim, para o grupo e de uma forma mais ampla. Então, acho que esse processo, né, de fazer essa visão crítica, porque a gente tem, às vezes de retrovida, às vezes dessa vida, esse possível deslumbre do que esse poder de imediato representa, esse poder temporal, essa questão do dinheiro, essa questão do status. E aí, quando tem sobrepairamento, esses valores existenciais, o quadro muda um pouco, que não quer dizer que eu preciso combater, que vão ser os meus inimigos, mas é o meu autoposicionamento naquilo que eu acho que vai ser o mais positivo, que eu posso colaborar. Então, eu, João Paulo, hoje, com esses princípios, trago para mim. Tudo bem, posso ter feito o que fiz em outras vidas, nessa vida agora, o que eu vou fazer? É um ponto que me puxa, ou isso aqui eu preciso prestar atenção. Se deixar, eu vou deslizando para essa questão do poder temporal, no aspecto, enfim, qualquer aspecto que seja. Mas aí eu hoje, me reconhecendo como intermissivista, sentindo alguns campos que eu me sinto pertencente àquilo, aquilo para mim é uma âncora consciencial. E me ajuda também a voltar para o eixo e aí arrumar. Teve a primeira faculdade que eu fiz de artes cênicas, meu avô me falou, foi ótimo. Estava finalizando a faculdade, falei, não era isso, vou trancar, não vou terminar. Terminei. E aí meu avô conversando falou, olha, arrumar quer dizer corrigir o rumo. Arrumar, corrigir a rota. Corrige a rota, arruma e segue. Então, acho que isso é importante a gente pensar nessa vida, com essas oportunidades, com o cabedal de conhecimento que a gente tem, com as companhias que a gente tem intrafísicas e extrafísicas, é agarrar essas oportunidades com, pelo menos é o que eu busco, unhas e dentes. E dessa vez, não vou deixar passar. Posso espernear, fazer o que for, mas intimamente eu sei. Então, vamos lá. Aos pouquinhos, mas vamos seguir. Eu adorei essa etimologia, teu avô, agradeço a ele, onde quer que ele esteja. Essa eu nunca mais vou esquecer. Arrumar é mudar o rumo. E olha que eu preciso mudar o rumo de muita coisa, começando por arrumar o meu armário, que é as gavetas. Já é um começo, né? Enfim, pessoal, chegamos aos minutos finais do debate. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Eu peço então aos debatedores que façam as suas considerações finais e que, na sequência, Cristiane conclua o debate de hoje. Começando por você, João, quais são suas considerações finais?
Eu só agradecer, pessoal. Vou rever de novo esse debate depois, refletir mais esse tema. Hoje está bem em voga para mim, tanto essa qualificação da autopesquisa quanto a qualificação da autoliderança. Então, foi riquíssimo. Agradecer o espaço também aqui de poder colocar ideias, colocar percepções. Acho que esse espaço de debate ele é libertador também nesse sentido, de dar espaço para a gente poder se colocar e refletir e aprender uns com os outros. Então, agradecer aí, conciso e conseco. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, a essa oportunidade, é um tema que eu sou apaixonada, né? Desde então, faz parte do meu dia a dia, né? As autopesquisas dos outros e as minhas autopesquisas, é muito amparado esse tema, eu vejo muito amparo nisso. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês e poder contribuir um pouquinho, espero ter conseguido contribuir, e eu gostaria de fazer um convite a todos vocês que quiserem, né, estar participando. No próximo final de semana, né, no dia 23 e 24, vai acontecer um curso da Liderare chamado Laboratório de Pesquisas Autoliderológicas. Então, vai ser uma imersão na nossa autopesquisa, para poder estar escrevendo, né, sobre a autoliderança e sobre a liderança interassistencial, para que a gente consiga trazer mais essas autopesquisas, aprofundar e trazer mais gestações conscienciais a partir do nosso estudo aprofundado sobre nós mesmos. Então, é dia 23 e 24, no dia 23 começam às 9 horas e acaba às 17, que é no sábado, no domingo das 9 às 12 horas, certo? Então, eu aguardo vocês lá, qualquer maiores informações tem no nosso site. Também gostaria de convidar vocês a participar do nosso próximo debate paracientífico pelo Colégio Invisível da Liderologia, que acontece todo terceiro domingo do mês. Esperamos você e é muito bom estar com vocês aqui, fazendo com essa construção de conhecimento, trazendo mais inovações tecnológicas para a nossa autocognição. E é isso. Fica aqui o nosso agradecimento a todos. Agradecemos aí aos participantes, aos debatedores, à equipe extrafísica, o tema de hoje, que foi um tema muito bom, autopesquisa qualificando a autoliderança evolutiva. Foi muito bom estar com vocês. Aproveito novamente para convidar todos para o nosso próximo debate, tá bom? Lembrando, então, que a Silvana já falou que é o terceiro domingo do mês, das 10h30 ao meio-dia. Muito obrigada, pessoal, e até lá!